para todos sempre. Tem um sentimento de gratidão no seu coração? Tem? Por participar desse banquete tão maravilhoso, por lembrar de onde você veio, né? Onde você estava e onde o Senhor nos colocou. Que alegria, que gozo que vem na nossa alma. E tudo isso volta em expressão de louvor, de gratidão ao Senhor. E realmente é o que nós vamos fazer no céu. É isso, vamos continuar adorando a Ele lá. Então toda a nossa adoração aqui é um treino que nós estamos fazendo para aquilo que nós vamos estar fazendo diretamente, frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. Muito em breve, igreja. Esse dia está muito próximo. Esse dia se aproxima. Mas enquanto não chega esse momento, nós vamos aqui administrando, não é isso? Com esse memorial do que o Senhor fez, nós vamos nos alegrando como igreja, com a família que nós vamos morar lá daqui a pouquinho. Então, olha que gozo que o Senhor proporciona a nós, não é isso? Algo maravilhoso. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios 11. Vamos fazer menção do versículo 26. 1 Coríntios 11, 26. Diz assim a poderosa palavra de Deus: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você pode mais uma vez falar com o Senhor, para que Ele continue fazendo o transbordar dele na sua vida, nessa noite? Quantos podem fazer isso? Senhor, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome. Como é bom, Senhor, estar onde acontece o mover da tua glória, e toda essa casa já tem sido tomada pela glória do Senhor. Por isso, Senhor, nós celebramos a Ti com gozo na nossa alma, com alegria do nosso espírito, e nós reproduzimos, devolvemos tudo isso em louvor, gratidão ao Senhor, com o nosso entendimento, oferecendo a Ti o nosso culto, e nos colocando totalmente, Senhor, agora disponível para receber e para, ó Deus, tomar posse de tudo que o Senhor tem a ministrar a nós, e que a Tua palavra continue transformando nossas vidas, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja nessa hora, através da Tua poderosa palavra. Nós clamamos o nome de Jesus, amém. Muito obrigado, igreja. Tome os seus lugares. Glória a Deus. A palavra, a orientação que nós recebemos do Senhor é que nós, ao fazermos, esse ato que nós lemos aqui, porque todas as vezes que nós comemos o pão, bebemos o cálice do Senhor, nós temos uma determinação da parte do próprio Senhor Jesus Cristo, anunciar a morte dele até que ele venha. Anunciar fala de proclamar, de tornar evidente, notório, de fazer menção da sua morte, e é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Então toda a celebração da ceia é uma pregação visível do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cada vez que nós nos reunimos, nós proclamamos o Evangelho da salvação, isso através de um memorial. É importante destacar, a igreja, que a ceia, apesar dela ser uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, um mandamento para que nós estivéssemos a realizando, ela não tem nenhum poder e nenhuma função expiatória. Entenda isso, ela não tem nada disso, porque a nossa vida, os nossos pecados já foram todos expiados no sacrifício de Cristo. Então não é aquela coisa assim, não, eu vou tomar a ceia porque, olha, eu andei pisando na bola, eu aprontei essa semana e eu preciso participar da ceia para que eu seja purificado. Não, é o contrário, de forma nenhuma. Ou também, se eu não participar da ceia, eu estou em pecado. Não tem nada disso também. Apesar da sua importância, da sua grande relevância, mas a ceia, ela foi instituída como esse memorial, mas para trazer a nós os já então alcançados pelo plano da salvação em Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição. E aí sim, agora nós somos fortalecidos, o nosso espírito é alimentado, sim, por esse nosso encontro,
por esta comunhão tão maravilhosa que o Senhor proporciona a nós e pelo alimento do símbolo do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão entendendo já o recado de Deus para a sua vida? Então, não tem essa finalidade, mas tem essa finalidade de nos alimentar e também a finalidade de proclamação. Por isso nós falamos que tem essa finalidade de proclamação, de expressar a vida de Cristo, de tornar evidente o sacrifício dele, de não cair no esquecimento. E isso os olhos do Senhor estão sempre voltados para nós. E nós, então, através dessa festa, nós também somos fortalecidos, então, para o cumprimento do nosso dever, da realização da grande comissão. Interessante que cada ser que nós participamos, cada encontro desse, a gente sai mais ainda ativado, motivado, despertado, incendiado no poder de Deus, para continuar propagando o Evangelho do Senhor Jesus. Mas, em primeiro ponto aqui, eu quero compartilhar rapidamente a palavra de Deus com vocês. A ceia nos lembra então o preço da nossa missão. Essa missão teve um preço. Antes do Senhor Jesus determinar o ide por todo mundo pregar o Evangelho, a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações. Antes dele fazer isso, ele derramou o seu sangue, a última gota do seu sangue. Ele entregou o seu corpo, ele entregou a sua própria vida. Esse então é o preço glorioso dessa missão. Nos versículos 24 e 25 do capítulo que lemos, fala isso: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, ele nos relembra, nos deixa claro o preço da missão. Essa missão que ele nos determinou, teve aqui um ato, teve um agir de Deus através de Cristo, para que nós pudéssemos realizá-lo. 1 de Pedro 1,18, coloca na tela por gentileza. 1 de Pedro 1,18, se você puder ler comigo até o 19. Olha só, que não foi coisa muito barata não. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse é o preço da missão que o Senhor nos comissionou. E é nesse mover do Senhor, já nessa obra já realizada, que nós saímos agora para cumprir a grande comissão, a grande determinação que o Senhor nos deu. Então, debaixo já desse ato, debaixo desse preço tão elevado que foi pago. É por isso que quando você fala do amor de Cristo Jesus para alguma pessoa, não é apenas a sua boca que está sendo ali utilizada, mas é o mover do mundo espiritual, e aí vem o agir de Deus no sobrenatural, e aquela palavra, a sua palavra, cai diretamente no coração, e a Bíblia diz que vai entre as juntas, penetra mais em profundidade do que as juntas e medulas, e discerne, né, as atitudes do coração, e consegue evidenciar, trazer à tona tudo que está ali escondido, para que essa pessoa possa ter consciência do estado que ela está e poder receber a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não é qualquer coisa que você está oferecendo, não é qualquer coisa. Às vezes nós banalizamos: não, pelo amor de Deus, você tem que receber, você precisa. Nós devemos anunciar o que Cristo fez e mostrar para essas pessoas que, sem aceitar a Cristo Jesus como o Senhor das suas vidas, elas estão fadadas à condenação pelos seus próprios pecados, através da sua vida já de condenação.
sua vida de pecado. Então esse é o preço da nossa missão. Não foi com coisas perecíveis, coisas corruptíveis. Já viu? Interessante, olha o que o Senhor usa, né? Prata e ouro, é tudo que às vezes nós queremos correr atrás, né? Aí o Senhor vem banalizando coisas corruptíveis, como a prata e o ouro. Isso comparado com o sangue de Cristo Jesus, não vale nada, não pode salvar o pecador. Depois, a ceia nos expressa então o valor de cada vida, de cada alma. Cada pessoa que você conhece, sem ainda servir a Cristo Jesus, ela custou o preço do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cada uma dessas pessoas, cada uma dessas vidas. Eu estava vendo aqui quantos jovens que o Senhor esteve salvando, nossos incendiados, e percebendo, cada uma daquelas vidas teve o preço do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Teve o preço do unigênito de Deus, do único Filho de Deus. Cada uma dessas vidas. E nós devemos entender isso. Quando olhamos para o pão e para o cálice, entendemos quanto vale cada pessoa diante de Deus. Quando nós olhamos, nós vemos o sacrifício de Cristo e devemos ter esse entendimento. Custou a vida do Filho único de Deus. Custou tudo. Mas a melhor notícia, né? Que esse preço tão alto já foi pago. Já está pago. Já está pago. Agora é só nós convidarmos: vinde todos vocês que estão cansados e sobrecarregados pelo fardo do pecado, e tem bênção de Deus, tem libertação do Senhor para as vossas vidas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele já entregou o seu Filho para salvar todos indistintamente. 2 de Pedro 3:9 diz que: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse é o desejo do coração do Senhor Jesus, é o propósito do coração do Senhor. Então, quando encontramos alguém que Deus deseja salvar, nós precisamos ser a resposta de Deus para essas pessoas. Talvez aquele jovem problemático, talvez aquele vizinho indiferente, frio, ainda na cegueira espiritual, aquelas pessoas em diversas situações mais terríveis que possam ser ao nosso entendimento, mas essas pessoas aguardam que nós anunciemos a Cristo Jesus, para que elas sejam encontradas pelo plano da salvação. Quantos estão compreendendo a palavra? Pode glorificar ao Senhor. Em terceiro lugar, a ceia nos lembra que a porta da salvação ainda está aberta. Cada celebração que nós participamos, nós lembramos que a porta da salvação ainda está aberta. O versículo que lemos por todos: porque todas as vezes que comerdes o pão, este pão, e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, irmãos, nós devemos anunciar para todos os pecadores que enquanto existir o até que o Senhor venha, tem perdão para os pecados, tem restauração, tem amor do Pai, tem festa, tem celebração, tem salvação ainda há salvação. Ainda temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo, para nos justificar diante de Deus. Então, até que Ele venha, mas é somente até que Ele venha. É somente até que Ele venha. Mas enquanto houver ainda o até que Ele venha, nós precisamos anunciar que o Senhor Jesus Cristo morreu para que você fosse salvo. Que coisa maravilhosa. Que anúncio glorioso. Nós não podemos perdê-lo de vista até que Ele venha. Jesus contou a parábola da grande ceia, né? E Ele pediu para que saísse pelos caminhos, por todos os lugares, e forçassem essas pessoas a virem para a grande festa. E assim, forçar aqui fala mesmo dessa insistência que nós precisamos fazer. Insistir na oração, insistir em anunciar que a cura que essas pessoas necessitam está em Cristo Jesus, e nós não podemos negligenciar isso aí.
É como que uma pessoa que estava em estado terminal, totalmente desenganado pela medicina, que era o nosso caso, totalmente desenganado de todas as formas, e nós encontramos o remédio. Agora, quando nós encontramos a cura para essa lepra tão horrível que estava nos corroendo, nos contaminando, nos consumindo, estava nos consumindo por completo, mas nós encontramos esse remédio tão glorioso que trouxe a cura dessa lepra tão terrível, fétida, coisa horrível. Agora nós também temos a alegria de poder, quando vemos alguém nessa condição, nós anunciarmos: eu sei a solução para a sua vida, eu sei onde está a solução para a sua tristeza, para o significado da sua vida. Todos que receberam a Cristo tiveram esse sentimento, todos. Paulo mesmo, ele está fazendo menção aqui de algo que ele recebeu do Senhor, porque eu recebi do Senhor aquilo que também eu estou transmitindo para vocês. Todos que receberam, os discípulos de Jesus Cristo, eles não pouparam a sua própria vida física, humana, para poder compartilhar desse remédio que cura a alma, que trabalha o ser humano para a eternidade com Deus. Todos os discípulos de Jesus tiveram a sua vida física ceifada, eles não pouparam a sua vida física. Por quê? Porque eles já tinham recebido a cura da sua alma, do seu espírito, eles tinham nascido já agora do próprio Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não, essa questão agora desse corpo físico é apenas um detalhe, e é por isso que a gente vê a maioria dos mártires que passaram pelo martírio por confessar a Cristo Jesus como Senhor das suas vidas. Essas pessoas foram cantando, glorificando a Deus, que mesmo com o sentimento às vezes de dor, de apreensão no seu coração, mas elas sabiam que a sua vida estava segura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Elas já tinham sido libertas da condenação, do juízo eterno. Então aí, daqui agora mais 100 anos, 500 anos, 1 milhão de anos, elas têm agora a convicção, porque estão descansando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Elas têm a convicção de que fizeram a coisa certa, fizeram o melhor investimento da sua vida, entregaram a sua própria vida por confessar o senhorio de Cristo na sua vida. Por isso que eu perguntei se tem um sentimento de gratidão no seu coração, porque esse sentimento de gratidão vai nos levar primeiramente a ter esse desejo de compartilhar do que nós recebemos. Lembra quando você recebe um presente, você ganha um carro, quem ganha um carro aí, a primeira coisa que a pessoa quer ver, quer fazer o quê? É mostrar para os melhores amigos: olha, fulana, agora eu estou namorando, ganhei um namorado abençoado do Senhor Deus. Olha, eu quero que você veja aqui, olha aqui a foto dele, olha aqui, tá. Da mesma forma, o rapaz, estava lá na prova pura, na luta, orando, e aí quando Deus dá a bênção, a primeira coisa que ele quer fazer é compartilhar daquela notícia gloriosa, maravilhosa. Por isso que todos que tiveram a convicção de que receberam a salvação em Cristo Jesus, eles não conseguiram. Vem cá, eu achei o Mestre, o Filho de Deus, nós encontramos, vem cá, vem conhecer. Aconteceu com todos. Coloca lá 1 de João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Olha só: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, do verbo da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não tem como, irmãos, não tem como. Você pode receber porta na cara, você pode receber uma cara feia, um não, mas não tem como. Você vai continuar expressando o brilho do Espírito de Deus, o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida de Cristo vai florescer na sua vida. Os puritanos, certa vez, eles disseram o seguinte: cada vez
que você olhar para você, e o Memorial da Ceia, ele nos reflete a isso, ele nos orienta, nos encaminha a isso. Mas ele diz o seguinte: que cuidado, que cada vez que você olhar para dentro de si, você precisa olhar pelo menos 10 vezes para o Senhor Jesus Cristo. Então, cada vez, quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho para o humano, para o falível, eu devo olhar 10 vezes, a cada vez dessa eu devo olhar 10 vezes para o Senhor Jesus. E cada vez que eu olho para Ele, eu contemplo a face dEle amorosa, gloriosa, eu contemplo a santidade dEle, eu contemplo a perfeição dEle, e aí eu já começo a olhar para a minha vida a partir da vida dEle. Eu já começo a olhar para as pessoas que estão à minha volta a partir da vida do Senhor Jesus Cristo. Cada vez que eu olho, e aí você já começa a não querer mais olhar para as pessoas, e começa já a querer colocar os seus olhos fitos somente no Salvador Jesus Cristo. Ninguém mais rouba o seu coração, ninguém mais traz confusão no seu coração. Você sabe que você já foi liberto, você foi resgatado dessa vã maneira de viver. Então Ele já preparou um lugar no céu para todos os que o receberem como Senhor e Salvador das suas vidas. Já está tudo reservado, tudo pronto. E nós precisamos entender isso, né? Se a porta ainda está aberta, reforça esse sentimento nosso de urgência da nossa missão. Nós estamos com essa convicção. 2 Coríntios 6:2 diz que eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então a mensagem da salvação é para hoje, é para hoje, é uma oportunidade imediata. Nós devemos anunciar isso onde nós estivermos. O amanhã fala de uma incerteza, de uma insegurança. O amanhã fala disso. Quando vamos refletir sobre a eternidade, nós devemos ter essa convicção. João 9:4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A ceia, meus irmãos, é apenas um ato, um advento que está entre dois grandes acontecimentos gloriosos que o Senhor já preparou para nós. A ceia é basicamente isso, é o que está entre a cruz do Senhor Jesus Cristo e entre a volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós estamos no meio aqui, entre a cruz e a volta gloriosa de Cristo Jesus. É por isso que ao mesmo tempo que nós lembramos do sacrifício dele, nós também renovamos a nossa esperança, a nossa convicção de que ele breve voltará, e isso alegra o nosso coração, e isso faz com que gere em nós esse desejo de que o Senhor Deus se apresse pela volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a ceia é esse ato que está entre esses dois grandes acontecimentos, a cruz e a volta de Cristo Jesus. Por isso que não tem dúvida no seu coração. Mateus 24:14 diz: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então quer apressar a volta de Cristo Jesus, irmãos? Quantos estão com pressa aqui da volta dele? A volta gloriosa do Senhor, o arrebatamento da igreja. Tem alguns que parece que estão pedindo aí para esperar a mão um pouquinho. Eu percebi aí, seguraram a mão, tá? Seguraram a mão aí. Então vamos orar para que esse desejo venha do seu coração. Mas se você está como eu, desejoso para que o Senhor volte antes de nós celebrarmos a ceia nessa noite, é só nós continuarmos anunciando para os pecadores: o Senhor tem perdão para a sua vida. O Senhor morreu para que você tivesse os seus pecados perdoados e para que você fosse salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele morreu e ressuscitou para que você tivesse seus pecados perdoados. É a forma, olha só, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Olha só. Então, cada vez que celebramos a ceia, devemos pensar nos que ainda não conhecem o amor de Cristo, ainda não conhecem a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, que ainda não tiveram acesso à mesa gloriosa
do Senhor Jesus Cristo, a mesa que Ele preparou, não tiver acesso ao Evangelho de Cristo Jesus. Em último lugar, a ceia fortalece a unidade necessária para cumprirmos a nossa missão. Viu? Não é pecado você não participar da ceia, mas você perde a oportunidade de ter a sua unidade fortalecida, de ter a sua vida espiritual fortalecida, alimentada. Então nós não devemos perder esse momento, essa celebração. Nós devemos negligenciar esse ato tão maravilhoso, tão glorioso. E é por isso que nós temos a convicção que nós temos a nossa unidade fortalecida, que, olha só, no texto que nós fizemos menção de 1 Coríntios 11, versículos 20 e 21, o Senhor adverte que a ceia não é comer de qualquer forma. Olha o versículo 20: de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é necessariamente para você vir aqui ingerir o pão, o vinho e dar no pé, não é para isso, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e um tem fome e o outro embriaga-se. Não é necessariamente para isso, mas é para que aconteça esse memorial, essa celebração da nossa comunhão. O Senhor nos livrou da condenação do pecado, mas o Senhor nos deu acesso direto a Deus, em ter comunhão com Deus, sim, mas Ele também restaurou a nossa comunhão como membros uns dos outros. Desse jeito, agora nós temos liberdade, nós temos alegria em nos reunir, em estarmos juntos, e a oração de Cristo Jesus foi essa: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a nossa unidade tem um propósito, para que o mundo esteja crendo na nossa pregação também. Nós vamos viver em unidade, vamos continuar em unidade. E aí quem está fora dessa unidade vai ser atraído. Mas tem alguma coisa diferente desse povo. Não tem lógica. Não tem lógica o que acontece. E tudo que acontece com um, os outros sentem também. Olha, eles caminham mesmo de forma coesa. Se um tem uma necessidade, os outros solidarizam, expressam o amor no cuidado, na atenção, no zelo, no acompanhamento, no estar juntos. Eu quero também fazer parte desse povo, eu quero fazer parte desse grupo. E aí vão acreditar, vão crer que o Evangelho é poder de Deus para salvar todos os pecadores. Quando você anunciar essa palavra, o mundo crerá nessa palavra, no nome de Jesus. Então fique de pé juntamente comigo. Então a ceia é um convite para olharmos para Jesus Cristo, olharmos para Ele. Você conseguiu contemplar o Senhor de forma mais nítida nessa noite? Através da comunhão aqui com o povo de Deus, da comunhão com a igreja, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, da presença do Espírito de Deus na sua vida. Você já conseguiu contemplar um pouco mais a vida de Cristo? A face adorada do nosso Salvador, do nosso Senhor? Esse encontro de hoje precisa te levar a esse entendimento, a essa abertura de entendimento, e você passar a ver Cristo Jesus. Nós estamos aqui apenas para mais uma celebração, e eu fico irradiado de alegria, da glória de Deus. Estava vendo a nossa festividade esse final de semana. Hoje aqui, no momento do nosso culto, tudo que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo refletindo a glória da face adorada do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, se você vê toda a igreja, né, se derramando na presença do Senhor, mas você vê os serviçais. Eu estava percebendo, quem às vezes está tocando os instrumentos, não conseguem tocar mais os instrumentos, porque é tomado pela glória de Deus, deixa de tocar o instrumento, começa a levantar as mãos. Agora o nosso cameraman estava segurando a câmera com a mão, e a outra mão levantada, glorificando ao Senhor Jesus Cristo. É porque o Senhor está tomando conta de toda a casa. A glória dele está irradiando dentro de cada um de nós, irmãos. E alguém que às vezes veio aqui pensando que tinha vindo apenas para atender um convite de alguém para uma reunião de amigos, eu tenho certeza que já foi tocado pela presença do Senhor também nessa noite. Eu tenho certeza que você já conseguiu começar a entender o propósito que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Se você está nessa condição e ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus,
esse é um convite muito especial para você. Eu quero convidar você para vir à frente, para você poder realmente sentir essa alegria soberana, essa alegria maravilhosa, tá? É como alguém perguntou para o nosso bispo, um dos nossos bispos: por que vocês vivem nesse movimento todo, nessa gritaria toda, nesse movimento todo, nesse barulho, nessa coisa? O que é isso? Ele falou: não dá para explicar, você tem que vir, você tem que estar aqui dentro para você entender. Aí você vai participar também desse mover de Deus e vai alegrar o seu coração. Só assim para você entender. Então você quer entender melhor a alegria que está no coração de todos nós? Vem aqui à frente que você vai receber também a alegria de poder servir a Cristo Jesus. Saia do seu lugar. Você que não entregou a sua vida a Cristo, venha recebê-lo como o Senhor da sua vida, e Ele será o seu Salvador. Ele vai te salvar da condenação, Ele vai te salvar da tristeza, Ele vai te salvar da prática do pecado. É Ele que vai fazer a obra da sua vida. Nós estamos te aguardando. Pode vir entregar sua vida a Cristo. Nós estaremos orando por você. Saia do seu lugar e venha à frente. Oh, exaltado Deus. Aleluia. Sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Glorificamos o teu nome, Senhor. Glorificamos o teu nome, Senhor. Onde está a primeira pessoa que precisa se render ao senhorio de Cristo Jesus? Vem à frente. Vem à frente confessar a Ele como o Senhor da sua vida. Venha desfrutar do maior presente, se apropriar do maior presente que nós podemos receber, que é a salvação em Cristo Jesus. Está vindo a primeira adolescente. Onde está a segunda vida para o Senhor? A sua vida custou o preço do sangue de Cristo Jesus. Você não pode negligenciar uma tão grande salvação. Saia do seu lugar, corra, venha correndo, venha correndo. Hoje é noite de aliança. Diga: eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Tem mais alguém? Nós já vamos orar. Mas eu sei que tem alguém aqui que precisa renovar sua aliança com o Pai. Precisa reconciliar-se com o Senhor Jesus nessa noite. É você que o Senhor está chamando. Pode vir. Mais um jovem vindo. Mas tem mais vidas. Tem vidas que precisam reconciliar-se com o Pai nessa noite. Voltar para a casa do Pai. Chega de ter uma vida de vergonha, uma vida de acusação. E quem nos acusa? Nós mesmos. O pecado, ele nos acusa diante de Deus. Ele por si só, ele nos acusa diante de Deus. Então vem receber a libertação dessa acusação. O Senhor, no lugar de vergonha, Ele tem honra para a sua vida. Ele tem alegria no lugar de tristeza. E Ele tem salvação no lugar de condenação. Pode vir à frente. Tem mais alguém? Nós já vamos estar celebrando aqui a redenção da vida desses dois jovens. Tem uma vida inteira para servir ao Senhor Jesus Cristo, né? Coisa maravilhosa. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te exaltamos.
Bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor tem se manifestado neste lugar através da tua palavra. Ó Deus, e eles receberam, a tua palavra encontrou lugar no coração deles. E que essa terra, Senhor, onde recebeu a semente da tua palavra, seja terra fértil. Seja uma terra, Senhor, que essa semente do teu evangelho possa germinar. Isso queremos dizer, que a tua palavra possa estar sempre guardada no coração deles, para produzir os resultados necessários, Senhor, de transformação da vida deles, que eles começam hoje, numa caminhada vitoriosa do Senhor, que eles caminhem agora, ó Deus, em novidade de vida, que eles sintam, Senhor, o gozo pleno da salvação, o abraço do Senhor, o gozo, a alegria eterna, que somente a presença do Senhor, que está agora já tomando conta da vida deles, e somente assim eles podem sentir. Nós pedimos, Senhor, continua conduzindo eles vitoriosamente com a tua mão forte e poderosa. O inimigo já perdeu a batalha contra essas duas vidas, e nós celebramos, Pai, a redenção dessas vidas do Senhor. Mais uma jovem que está chegando, Senhor, nós glorificamos a Ti, porque ela está renovando a aliança com o Senhor Jesus Cristo, e que ela seja restaurada por completo, Senhor, na sua vida. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, e fazemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode agora expressar com muita alegria, não, mas gente, com muita alegria. São 3 jovens preciosos, e uma filha amada que está reconciliando, voltando para a casa do Pai.